Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Oh, aleluia. Gênesis capítulo de número 13. Gênesis capítulo de número 13, a partir do verso de número 14. Eu quero ler uma porção da palavra de Deus com você. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Aleluia, seja louvado, seja honrado, meu Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus em Gênesis capítulo 3, verso de número 14 em diante, diz assim: E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar. Eu quero falar com você nesta manhã um pouco sobre esse texto que nós acabamos de ler. Tem algumas coisas que nós precisamos observar, e é urgente que nós observamos isso. Porque no texto da palavra de Deus, que nós acabamos de ler, o Senhor dá uma direção, confirmando o chamado de um homem que nós tanto falamos dele, que é Abraão. Quando Deus chama Abraão da sua parentela, quando Deus desperta um chamado na vida de Abraão, Deus diz algo poderoso para esse homem. Lá no capítulo 12 de Gênesis, no verso 1, o Senhor diz assim para ele: olha, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. O Senhor não disse nada além disso que ele disse a Abraão: sai da tua terra, sai da casa do teu pai, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então Deus deu uma promessa para ele: farei de ti uma grande nação, e em ti engrandecerei o meu nome, e tu serás uma bênção. Foi essa palavra que Abraão recebeu quando ainda habitava em Ur dos Caldeus. E é importante dizer que ele não tinha garantia nenhuma de que isso seria uma realidade para ele, a não ser a palavra que saiu da boca de Deus. Deus não deu nenhum sinal para Abraão. Deus não disse: olha, eu vou fazer um sinal, e aí como você crer nesse sinal, então você sai e vai ser uma bênção. Não. Deus deu uma ordem, ao invés de Deus dar um sinal para ele. Existem muitas pessoas paralisadas, porque eles ainda estão esperando sinais. E Deus não tem dado sinal, Deus tem dado uma ordem. Abraão sai do seu lugar apenas com uma ordenança: seja uma bênção. Você pensa que é pouco isso? Alguém olhar para você e dizer assim: ó, sai do lugar onde você está, vai para o lugar que eu te mostrarei ainda. Deus não disse para onde ele iria, Deus não deu um mapa para ele, e deu uma ordenança
uma incumbência muito forte. Seja uma bênção. Porque era nessa palavra, seja uma bênção, que estava condicionado a promessa. Está entendendo isso, amém? Não adianta você ousar no ímpeto, sair do lugar e dizer, eu vou ousar aí no lugar, e não ser uma bênção. Porque se você não for uma bênção, a promessa não se cumprirá, porque a promessa está interligada a ser uma bênção. Diga ao irmão que está do seu lado, ser uma bênção. Algumas pessoas estão invertendo a lógica de cumprir o chamado de Deus. Eles querem uma bênção. Deus, eu vou crer, eu vou mover, eu vou acreditar, eu vou começar a fazer a tua obra. E eu não estou falando de lugar geográfico, tá, querido? Eu estou falando de mudar do lugar espiritual que você estacionou. E tem muitos dizendo, eu quero uma bênção para eu poder fazer a tua obra. E não é assim que Deus está dizendo. Deus está dizendo, ser tu uma bênção. E quando você for uma bênção, então as promessas começarão a se cumprir na tua vida, porque você é uma bênção. Você não está esperando uma bênção, você é a bênção. Você é o homem, você é a mulher que entendeu a palavra de Deus e você deixou Deus ser inserido na sua história. Você deixou Deus ser inserido na tua vida. Pois bem, depois de receber esse chamado e obedecer o chamado, então Deus mostra-lhe a terra. Você entende isso, amém? Quando Abraão se moveu do lugar que ele estava, assumiu uma postura de não servir a Deus por uma bênção, mas servir a Deus para ser uma bênção, então Deus começa a ampliar e abrir os seus olhos. E é aqui que eu quero falar com você nessa manhã. Até onde os teus olhos alcançarem. Diga ao irmão que está do seu lado, até onde os teus olhos alcançarem. Até onde os teus olhos alcançarem, preste bem atenção nesta palavra. Deus disse para ele, olha, eu vou te mostrar uma terra. Quando Abraão assume uma posição diante de Deus, então Deus mostra-lhe a terra. Mas mesmo quando Deus mostra-lhe a terra, o chamado de Abraão está condicionado à visão que ele teria do próprio chamado. Eu quero que você diga ao irmão que está do seu lado, o teu chamado está condicionado à visão que você tem dele. Você entende disso, amém? O teu chamado está condicionado à visão que você tem dele. Se a visão que você tem a respeito do teu chamado é uma visão medíocre, o teu chamado e o teu ministério será medíocre. Mas se a tua visão é ampliada, se a tua visão, amada, é uma visão de conquistador, então será o alcance do teu chamado e será o alcance do teu ministério. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. Tão logo o Senhor disse para Abraão, olha o teu chamado, olha, tenha visão a respeito de tudo. Capítulo 14, Deus disse isso no capítulo 13. No capítulo 14, depois que Deus disse isso para ele, já vem guerra. Você entende isso, amém? Quando Deus está estabelecendo o chamado, e quando Deus está estabelecendo a visão desse chamado, não pensa, amado, que tudo vai fluir às 10.000 maravilhas, né? Em seguida, amado, nós vemos já guerra. E guerra numa proporção desproporcional. Abraão tem que lutar contra 5 reis. Você diz, mas Deus é injusto. Você quer estabelecer um chamado ou você não quer estabelecer um chamado?
Você quer viver tudo aquilo que eu disse para você? Ou você simplesmente quer ver a coisa acontecer automaticamente? Porque automaticamente, querido, não vai acontecer. E algumas pessoas, elas não querem lutar. Algumas pessoas, elas perdem o foco. Algumas pessoas, elas não entendem aquilo que Deus está fazendo. É tão interessante que quando Abraão diz assim: Senhor, eu vou crer na tua palavra. Eu vou marchar para descobrir essa terra onde o meu ministério vai prosperar. E ele sai. Quando ele chega naquela terra, irmãos, guiado pelo Espírito, capítulo 12, verso 10 diz assim: havia fome na terra. Diga para o teu irmão: havia fome na terra. Que maravilha, né? Como é lindo o chamado. Tem pessoas que pensam, amado, que chamado basta dizer assim: ok, derramei óleo na tua cabeça, vai! E tudo vai fluir. Você nunca mais vai ter assim que passar por nada. Você não vai ter que lutar. Você não vai ter que manter o foco. Não, tudo já está pronto, vai! Não é assim. Abraão chega e se depara numa terra faminta, uma terra que aparentemente não tinha nada para lhe oferecer. Quando eu cheguei aqui, amados, presta atenção no que eu estou te dizendo. Nós estávamos lá em Limeira. Eu fui consagrado para o ministério pastoral com 23 anos de idade. Foi me entregue à igreja central, lá em Limeira, no centro de Limeira. Não tinha experiência nenhuma, e Deus mandou e nós fomos. Em seguida, eu comecei a pastorear uma segunda igreja que nasceu num culto familiar que eu fazia. E também virou uma igreja enorme. E nós, um dia, quando estávamos preparando para comprar o prédio, já tinha escolhido o lugar, estávamos com o dinheiro. Os irmãos já tinham doado. Deus diz assim: vai para o lugar que eu vou te mostrar, porque tem uma obra para você fazer lá. Eu disse: Deus, a glória, mas eu creio na tua palavra. E quando nós chegamos aqui, sabe qual foi a primeira recepção que nós tivemos? Alguém disse: ó, chegou um pastor do Brasil. Ah, você é pastor? Eu falei: sou. Ó, toma cuidado, viu, que aqui é cemitério de pastores. Foi a primeira palavra que eu recebi quando eu cheguei aqui. Aliás, eu não recebi, né? Eu ouvi. Eu não recebi, eu ouvi. É diferente. Eu disse: está amarrado no nome de Jesus. Eu quebro essa palavra. Eu não morrerei, mas eu viverei para contar as maravilhas do meu Deus. Quando terminou o culto, o irmão Genilson sabe o que eu estou falando, né? É o versículo rema dele. Quando terminou o culto, eu não vou dizer quem, né? Se eu der muita pista, você vai saber quem. Uma outra pessoa chegou e disse assim: vai mudar para cá, é? Você sabe qual é a primeira coisa que quem vem para cá casado perde? É o casamento, viu? Eu olhei e eu disse: que terra é essa? Que lugar é esse? Eu disse: está amarrado. Irmão, foi uma sequência de amarro, eu quebro, ou eu anulo. E aí, fomos caminhando. De repente alguém chegou e disse assim para mim: escuta a sequência. Ó, deixa eu já te falar. Tem um monte de pastor aqui que chegou primeiro do que você, viu, meu filho? Você vai ralar aqui para você ter alguma oportunidade, viu? Eu disse: Deus, que é isso? Onde eu estou? E fui orar. E comecei a ficar angustiado, viu, irmão? Não tinha uma palavra, irmão, não tinha uma palavra. Não vinha ninguém dizer assim: ô, grande será o teu ministério nesse lugar. Era só assim: ó, se prepara para voltar logo logo, viu?
Eu, se fosse você, não fechava a porta lá não, viu? Tava bom lá, é? E eu digo, Deus da glória, meu Senhor. Escuta, eu liderava 2 igrejas. Nós tínhamos culto, irmão, literalmente, de segunda a segunda, porque eu ainda participava da sede. Auxiliava na sede ainda. Não tinha um dia que ficava sem culto. Em todos esses cultos eu ministrava. Ainda ia nos hospitais e ia nas cadeias. Quando nós chegamos aqui, dizia assim, não tem oportunidade. E aí foi um baque no meu ministério. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou parar assim de uma hora para outra? E eu comecei a ficar angustiado com aquilo. E o Espírito de Deus começou a ministrar no meu coração e a dizer, o que vem à tua mão para fazer, faze bem feito. O que vem à tua mão para fazer, faze bem feito. E então eu disse, eu quero trabalhar para o meu Senhor, seja o que for que vier à mão para eu fazer. E aí, amado, nós começamos. Depois de muito custo, eu consegui entrar no Ministério de Louvor. E eu comecei a tocar o contrabaixo. As pessoas que me conheciam lá do Brasil ligavam para mim e diziam assim, Pastor Maurício, você deixou tudo isso para ir tocar contrabaixo? Eu dizia assim, gente, vocês não entendem. Eu estou tocando para o Rei dos Reis, Senhor dos senhores. Vocês acham isso pouca coisa? Mas deixar tudo que você deixou para tocar contrabaixo, seu ministério vai morrer. Eu digo, morre se eu deixar morrer. Diga para o irmão que está do seu lado, o seu ministério só morre se você deixar morrer. Não culpei pastor nenhum, não culpei igreja nenhuma, nem os irmãozinhos que estavam liberando aquelas palavras, né, de vitória, né, que não vai dar certo. Não culpei ninguém. Eu disse, vou fazer a obra do meu Deus, aonde o Senhor me mandar, e o que o Senhor me mandar fazer. Um irmão deu um testemunho depois, outro dia, não vou falar quem foi também, né? E ele disse assim, quando o pastor Maurício chegou aqui, eu olhei para ele e disse assim, quem é esse doido? Eu digo, não, você não disse isso de mim, disse. Quem é esse doido? Desse jeito. E era assim que as pessoas me viam quando eu cheguei aqui. Uma terra faminta espiritualmente. Você entende isso, amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu orei a Deus antes de eu trazer essa palavra para você. Para dizer para você, irmãos, que aquele que fez a promessa e disse que faria, ele fará. Mas existe uma coisa muito séria. Você não pode perder o foco da visão, daquilo que Deus te entregou e daquilo que Deus te falou. Eu vim com uma palavra para essa igreja, irmãos, que hoje, ainda hoje eu temo em falar. Imagina quando eu cheguei. Porque eu vim com uma palavra, eu saí do Brasil com uma palavra o seguinte, você vai para uma igreja, eu vou tirar o líder que lá está e você irá assumir a liderança daquela igreja. Foi com essa palavra que eu vim do Brasil. Não podia contar, você imaginou chegar para o pastor e dizer assim, pastor, eu vim para cá porque Deus disse que vai te tirar e vai me colocar no teu lugar. Humanamente impossível. Humanamente impossível. Mas se o Senhor me diz, Deus, eu vou pagar o preço, porque não é para mim, é para o Senhor. A diferença está nisso, amado. É quando você quer ser uma bênção, não quando você quer ser abençoado. Não importa se eu vou ser abençoado ou não, eu vou ser uma bênção. Não importa se eu vou ser reconhecido ou não, eu serei uma bênção. Eu não posso perder a visão, eu não posso perder o foco. Eu vim aqui porque Deus me enviou aqui. Começamos a passar por um perrengue, amado, que só Deus sabe. E algumas pessoas também sabem.
Pastor Toninho me deu trabalho, se não tivesse me dado trabalho também, misericórdia, não sei o que seria, né? E foi uma benção. Você entende isso, amém? E ali, amado, nós não perdemos a visão, nós não perdemos o foco. Se você perguntar, pastor, como está a sua visão hoje? Mais aguçada do que nunca. Pastor, você crê que Deus irá fazer tudo o que Ele disse que iria fazer nessa igreja? Só creio. Só creio. Pastor Maurício, você crê que Deus irá fazer essa igreja uma referência para as nações, uma igreja brasileira que será uma referência para as nações? Sim, eu creio. Pastor Maurício, você crê que Deus irá enviar as pessoas como Ele disse que enviaria, de vários lugares, caravanas vindo para esse lugar? Eu só creio nisso. Não perder o foco, não perder a visão, porque será até aonde os teus olhos alcançarem. Diga ao irmão que está do seu lado, até aonde os teus olhos alcançarem. Até onde os teus olhos alcançarem. Deus testa Abraão. Abraão desce para o Egito. Deus volta ele para a rota original. Capítulo 13, verso 3. O Senhor diz assim: e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. O que é isso, pastor? Ainda que alguém tenha perdido a visão, ainda que alguém tenha se amedrontado pela dureza de fazer gerar o seu chamado e o seu ministério, Deus está dizendo: volta ao princípio, volta ao início de tudo, volta à essência como era antes. Não estou falando de lugar geográfico, tá, querido? Eu estou falando de voltar a acreditar, de voltar a crer como no dia em que você recebeu a promessa. Ministério, amado, nunca foi fácil, nunca será fácil de desenvolver. É com fome, é com guerra, porque Deus está provando você. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio: eu deixei vocês terem fome para saber o que tinha dentro do vosso coração. Às vezes Deus deixa a gente passar algumas provações só para testar o que tem dentro do nosso coração. Mas se você sabe que tem um chamado de Deus e que foi Deus quem fez esse chamado na sua vida, você vai permanecer fiel. E se porventura em algum momento de fraqueza você desviou da rota, Deus te dá a chance de voltar ao princípio novamente. Você sabe o que é graça, amado? Graça é a divina chance do recomeço. Deus sempre me dá uma segunda chance de corrigir a rota. Mas para isso, amado, eu tenho que me desvencilhar, eu tenho que me liberar de tudo aquilo que um dia eu trouxe como bagagem. Eu tenho que continuar como no princípio. Como que era Abraão no princípio? Ele não tinha uma prova de que Deus ia fazer, só tinha uma palavra de que Deus ia fazer. Ele não tinha um sinal, ele tinha uma ordenança: seja uma bênção. Você entende isso? Amém? Talvez você, por causa das coisas da vida, por causa das lutas, das provações, das tribulações, você pode ter perdido um pouco da visão. Talvez você tenha desviado os teus olhos. Talvez você tenha tirado os teus olhos do chamado que Deus entregou na sua mão. Talvez alguém até tenha dito: isso é um sonho apenas, isso não vai se cumprir. Eu quero te chamar de volta para o início, eu quero te chamar de volta para a essência. Volta a sonhar os sonhos de Deus. Eu quero chamar você para voltar a sonhar os sonhos de Deus, porque quando você ousar acreditar, quando você ousar erguer os teus olhos e contemplar aquilo que Deus te mandar contemplar, então você vai começar a viver o teu ministério e o teu chamado. Quando nós voltamos ao início de tudo, nós recebemos direcionamento da parte de Deus. Isso é tudo para o teu chamado, querido. Para a sua vida, querido, isso é tudo, direcionamento. Se você não tem direcionamento, querido, o teu chamado pode morrer.
O teu chamado pode se perder ao longo da vida, porque ao longo da vida você pode, amado, pensar que era tudo fantasia do teu coração. Eu quero te dizer nesta manhã, não é um conto, não é uma fantasia do teu coração. Aquilo que Deus disse que ia fazer através da tua vida, Ele ainda está disposto a fazer. Mas você precisa estar no início de tudo, você precisa estar no princípio de tudo, com a mente renovada em Deus. Se você entender isso nesta manhã, querido. Quantos aqui sonharam? Quantos aqui já se imaginaram fazendo a obra de Deus, mas ao longo do tempo foram se acomodando, desviando da rota? Eu quero te chamar ao princípio de tudo novamente. Dizer, volta a sonhar, irmão. Volta a sonhar, irmã. Diga a essa pessoa que está do seu lado, volta a sonhar. Volta a sonhar com aquilo que um dia Deus te disse. Quando você volta a sonhar, quando Abraão volta a sonhar, no verso 14 que nós lemos, o Senhor diz assim: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar aonde estás. Essa direção de Deus, esse direcionamento de Deus, amado, ele é maravilhoso. Levanta agora e olha desde o lugar aonde estás. Quando Deus quer fazer, amado, você não precisa criar espaço, o espaço já está criado. Eu vou repetir, talvez você não tenha entendido. Quando Deus vai te ampliar a visão e vai te dar a direção, você não precisa criar o espaço, porque ele já está criado. Talvez você esteja no lugar onde a tua visão será ampliada e você não sabe. Talvez você já esteja no lugar que Deus quer que você esteja e você não tem percebido. É uma jornada ministerial, querido. Você não pode perder a visão, você não pode perder o foco. Então Deus diz a Abraão: olha para o sul, olha para o norte, olha para o leste, olha para o oeste, aonde a tua visão alcançar. Aonde for o alcance da tua visão, tudo será entregue a você. Qual é o alcance da tua visão, meu irmão? Qual é o alcance da tua visão, minha irmã, a respeito do que Deus irá fazer através da sua vida? Qual é o alcance? Porque saiba que é exatamente aonde os seus olhos alcançarem que você chegará. Mas se os teus olhos, amado, forem turvos ou fracos, espiritualmente falando, quão pequeno será esse território ministerial seu. Eu quero te dizer nessa manhã que Deus está preparando homens e mulheres para exercerem chamados nesse lugar, nessa nação. Tem muita gente aqui ainda nos Estados Unidos e ainda está orando: Deus, me leva para as nações. Você já está na nação. Tem gente que ainda não se deu conta que Deus já levou ele ou ela para as nações. Você já está nas nações, querido. Tem gente que ainda está se preparando para ir para as nações. Você já está nas nações. Deus te tirou da tua terra, Deus te tirou da tua parentela, ainda te deu um castiguinho segurando o documento para você não ir nem voltar, para você se alicerçar. Pastor do céu, não, é da terra mesmo, porque é assim que Deus faz. Mas no momento em que a tua visão estiver ampliada, então você está liberado para conquistar. Pastor, eu creio que o meu chamado é para as nações. Você já está nela. Tem gente que está com os olhos tão turvos que não consegue enxergar isso. Tem gente que está tão inibido no seu chamado
que está preparando, que está esperando se preparar para um dia Deus enviar para as nações. Deus já te enviou para as nações. A pergunta agora é: você tem sido uma bênção nessa nação? Você tem sido uma bênção nessa nação? Pastor, eu tenho trabalhado aqui. Não é disso que eu estou falando, do trabalho secular. Estou falando, amado, que você é mensageiro de Deus. Estou falando que você é dispenseiro de uma herança que está aí dentro de você. Há uma revelação dentro da sua vida que você precisa compartilhar. Quantas pessoas passam todos os dias por você e você não faz nada? Absolutamente. Você já está nas nações. Diga para o teu irmão: você já está nas nações. Mas o limite da abrangência do teu chamado está na tua visão. O que limita o teu chamado é a visão que você tem a respeito do lugar que Deus te colocou e do chamado que tem na sua vida. Há uma coisa muito interessante aqui no verso 15 e no verso 16. Porque toda esta terra que vês, hei de dar a ti, a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Isso está falando dos frutos que você irá dar. Deus te chamou para ser frutífero. Deus te chamou para ser frutífero, irmão. Qual é o fruto que você tem dado? Ai, pastor, mas é que eu não sei. Sabe, ou se sabe. Não tem desculpas diante de Deus, querido. Você não tem desculpas diante de Deus. Quando você estava para vir para esta nação, que tipo de oração você fez? Ah, Deus, se o Senhor me levar para aquela nação, eu vou fazer a tua obra, eu serei uma bênção. Ah, eu irei incendiar os que passarem por mim. Oh Deus, tão somente me leva. Eles pensam que convenceram Deus com essa oração, né? Fiz uma oração batata, né? Cheguei na América. E agora? E agora o que você vai fazer? Você está, amado, dentro do lugar onde Deus te colocou. Eu estou falando de ministério, eu estou falando de chamado. Você vai deixar morrer aquilo que Deus colocou no teu coração, ou você vai erguer, levantar hoje, porque é agora que Deus está dizendo. Levantar os teus olhos e começar a olhar o campo ministerial, o campo missionário, porque, amado, até quando você vai na padaria é um campo missionário, quando você entra no supermercado é um campo missionário, quando você vai para o teu trabalho é um campo missionário, quando você está dirigindo é um campo missionário. Ao invés de você xingar a pessoa que te cortou na frente, né? A pessoa que te fechou no trânsito, abençoa e diz: vai abençoado, no nome de Jesus, ainda que seja com raiva, diga: vai abençoado. Aonde alcançar os teus olhos será o limite do teu chamado e do teu ministério. Deus te separou, Deus te escolheu. O verso 15 nos revela, amado, que há uma ligação direta com a terra, com o povo e com o tempo. Diga comigo: terra, o povo e o tempo. Eu quero que você medite nisso e peça a revelação do Espírito de Deus nesta manhã. A terra que você está, o povo que está na terra e o tempo que você ficará na terra. São três coisas que você não pode desconsiderar: o lugar que você está, o povo que nela habita e o tempo que você tem para fazer a obra de Deus. De repente, amados, que Deus nos livre, alguém é obrigado a voltar para o Brasil. Volta frustrado. Porque se alguém disser assim: o que você fez na América? Olha, Deus, você teve um privilégio, hein? Olha, Deus te levou para as nações. Você deve ter desenvolvido um trabalho maravilhoso lá, né? Não, ninguém me deu oportunidade. Se é essa a tua visão a respeito do teu chamado, escute o que eu vou te dizer.
Se a visão do teu chamado é que ele só fluirá quando alguém te dá uma oportunidade, me desculpa te dizer isso, mas o teu chamado já está aprisionado. Se o teu chamado depende de alguém te dar uma oportunidade, o teu chamado já está aprisionado. Porque se você estiver no princípio de como Deus te chamou, as oportunidades surgem. E você vai agarrando as que surgirem. Você entende isso, amém? Até lavar o banheiro, irmão, é uma oportunidade. Você entende isso, amém? Irmãos, eu já lavei tanto banheiro nessa vida que se eu te contar, você nem almoça. Eu já lavei cada banheiro que eu encontrei por essas caminhadas ministeriais, que se eu te contar, a tua apetite nessa manhã vai embora. Tô brincando não, viu? De você abrir o banheiro e dizer assim, é você que vai ter que limpar o banheiro, você abrir o banheiro e dizer, isso não é humano. Você entende isso, amém? Irmão, não estou brincando, eu não vou contar detalhes, senão você não almoça, literalmente. Cumprindo o chamado do Senhor. Cumprindo o chamado do Senhor. O ide de Deus, porque vale a pena ser profeta, porque vale a pena ser ministro, porque vale a pena ser pastor, porque vale a pena, amado, ser cantor, ser tocador, ser músico, vale a pena ser intercessor, vale a pena ser diácono, vale a pena ser evangelista, vale a pena ser sonoplasta, vale a pena ser tradutor, vale a pena ser a pessoa da filmagem, vale a pena, irmão, vale a pena, porque eu estou cumprindo o meu chamado. Porque meus olhos estão fitos, amados, em Deus. A minha visão é mais do que isso. A minha visão é mais abrangente do que isso. A minha visão, amada, é do que Deus me disse, não é do que a circunstância está me dizendo. Diga ao irmão que está do seu lado, diga assim para ele assim, olha, é o que Deus disse, não é o que a circunstância está dizendo. Você quer que eu te diga um negócio maravilhoso, que tem uma revelação tremenda nesse texto, que muitas pessoas não percebem? Quando Deus falou da semente de Abraão, sabe o que ele disse? Será como o pó da terra. Não está escrito aqui? No verso 16? Farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Por que Deus falou com Abraão a respeito do pó da terra? Deus estava falando de conquistar primeiro o lugar aonde você está. Isso aqui está mais para uma escola de líderes do que para uma pregação de domingo, né? Mas é para você entender o que Deus tem na sua vida, meu amado. É para você entender o que o Espírito de Deus tem para a tua vida. É para você entender o que o Espírito de Deus está fazendo com você, o porquê que você está aqui. Cada manhã que você acordar, seja lá o que acontecer na sua vida, entenda o porquê que está acontecendo. Está acontecendo porque Deus te trouxe nesse lugar para fazer algo grandioso através da tua vida. Até mesmo, amado, quando aquelas coisas que você pensa, não era para estar acontecendo, o Senhor está trabalhando e dizendo, era sim para estar acontecendo. Deus não entrega nada grandioso para alguém que não tenha sido provado no pequeno primeiro. Deus não entrega os lugares altos para alguém que não conquistou os lugares baixos. Olha a revelação do Espírito de Deus para você nessa manhã. Deus não entrega os lugares altos para alguém que ainda não conquistou os lugares baixos. O que você está falando, pastor? A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, verso 3, que há uma plenitude em Cristo. E é disso que eu estou falando nessa manhã, plenitude de Cristo. Eu profetizo que você será pleno em Deus.
Eu profetizo plenitude de Cristo na tua vida nesta manhã. Eu profetizo plenitude. Efésios 1:3 diz assim: porque a plenitude habita em Cristo, Ele vos fará assentar nos lugares altos. Mas Colossenses 3:2 diz assim: tira os olhos das coisas terrenas, põe os teus olhos nas coisas que são celestiais, porque senão você não será levado aos lugares altos. Mas você precisa dominar primeiro esse território, os lugares baixos, aquilo que ninguém quer. As pessoas, elas até têm uma humildade fingida, e a Bíblia diz: a minha humildade não pode ser uma humildade fingida. Ok, eu vou conquistar os lugares baixos. Aí daqui a pouco diz assim: está demorando demais de eu sair desse lugar baixo. Já era para o pastor ter me tirado daqui. Já era para o pastor ter me enxergado. Já era para o pastor ter me visto. Eu assisti um vídeo engraçado esses dias na internet. Era uma enquete que uns jovens mostraram, um teatro que uns jovens montaram, jovens de uma igreja lá no Brasil. Onde um jovem chegava e dizia assim: pastor, eu vim dizer para o senhor aqui que uma conversa séria para falar com você. Era um teatro que não deixa de retratar a vida real, tá? E eles assim: o que foi, meu filho? Ele falou assim: eu vim dizer para você que eu estou pronto. E o pastor disse assim: pronto para quê, meu filho? Ele: para assumir. Para assumir o quê? Não, para assumir o ministério. O pastor disse: não, mas o pastor aqui sou eu. Ele: não, mas eu estou pronto. E assim, eu cansei de ser diácono, entendeu? E já está no tempo do senhor olhar para mim e me entregar aquele púlpito. E o pastor: mas como assim mesmo? É assim mesmo, eu trouxe o irmão aqui de prova aqui, né? Ou não é ele? Ô glória! Eu dei muita risada com esse teatro desses jovens. E ele dizia assim: não, porque eu tenho uma revelação. Aí o outro dizia: mas qual é a tua revelação? Ah, só conto na hora. Vai ser assim, ó, direto. Ai, Deus. E o pastor dizia para ele assim: não, mas não é assim não. Ele disse: não, é assim sim. Ainda levou um irmão para, né, junto com ele, né? Ele dizia assim: ó, quando eu disser assim, irmãos, aí ele cutucava o irmão do lado e disse: ô glória, tá vendo? O Senhor, ele diz: aleluia. Vai, diz mais alto: aleluia. Você vê como eu consigo empolgar? E eu disse: meu Deus, é bem isso. Enquanto nós não conquistarmos os lugares baixos, nós não conquistaremos os lugares altos. E eu estou dizendo, amado, não é de posição, tá? Não estou dizendo de posição, não. Eu estou falando de ministração, o grau de revelação e o grau de ministração que Deus irá te usar. Lê depois Efésios 1, porque ele é maravilhoso, viu? Efésios 1 diz assim: ó, em Cristo a plenitude de todas as coisas, tanto as terrenas quanto as celestiais. Mas se você quiser as terrenas, Deus também pode só te dar as terrenas. Mas tira os olhos das terrenas, para que Deus possa te dar as celestiais. Eu te aconselho, chegar em casa, você lê Efésios 1. Não lê agora, mas lê em casa. Porque em Cristo há virtude para você. Então, amado, tão logo o Senhor diz assim: olha, é como o pó da terra. Então já surge a guerra. Já em seguida, capítulo 14, já tem uma guerra para ele. Termina o capítulo 13, capítulo 14, ele tem que mostrar o valor e conquistar. Ele guerreia contra 5 reis e conquista. E aí ele tem um encontro, amado, com um sacerdócio real, Melquisedeque, que não dá tempo de eu falar sobre isso hoje. Eu ainda vou fazer uma ministração detalhada sobre Melquisedeque. O sacerdócio de Cristo, Melquisedeque. Quando ele encara isso e ele vence, e ele tem a bênção do sacerdócio real, sabe o que acontece aqui no capítulo 15? Eu estou indo rápido por causa do nosso tempo, eu já estourei o tempo, mas eu não posso perder o foco.
Diga para o irmão que está do seu lado: eu não posso perder a visão. Eu estou indo para um lugar. Agora presta atenção. Você precisa definir isso em Deus. Você precisa saber para onde você está indo. Onde Deus irá te levar. Porque se você não souber também, você não vai chegar em lugar algum, tá? Se você não souber para onde Deus está te levando, dificilmente você chegará em algum lugar. Se eu te perguntar nessa manhã, qual é o teu chamado, e você titubear aí, então está na hora de você voltar ao princípio de tudo. Se eu te perguntar, qual é o teu chamado? O meu chamado é fazer a obra. Muito abstrato. Me diga o que é essa obra. Eu penso em ser cantor. Se não der certo eu vou tocar. Se não der certo eu vou entrar na escola de missões. Mas se não der certo eu volto para a intercessão. E aí também, se não der certo, de repente eu vou ser um pregador das nações. Vou orar lá nos hospitais. Mas se não der certo orar nos hospitais, eu vou começar a fazer uma capelania na cadeia. Aí se não der certo... Peraí. Define esse negócio. Você entende isso? Amém? Qual é o chamado que Deus tem para a tua vida? Essa é a pergunta que não quer calar nessa manhã. No que Deus irá te usar? Ai, pastor, no princípio, pronto, é aí. Quando eu me converti, pastor, eu pensava, pronto, é aí. Você está entendendo? Quando eu me converti e fui incendiado pelo fogo do Espírito Santo, que aliás, eu devia estar pregando em Efésios 1, né? Que Efésios 1 diz assim, olha, Efésios 1 diz assim, Ele deu a plenitude de Cristo e te encheu com o Espírito Santo e te selou. Não estava programado para eu falar de Efésios 1, mas vamos embora. O Espírito de Deus está me mandando te dizer isso. É o homework para você fazer em casa, tá? É o para casa. Efésios 1. Mas faz mesmo, tá? Não senta lá na frente da televisão, vai assistir aquela partidaça de futebol, né? E esquece de Efésios 1. Fórmula 1 está sendo gravada para eu assistir quando eu chegar. Mas Efésios 1. Tá mesmo, tá? Efésios 1, ainda mais hoje que é no Brasil. Efésios 1. Chega em casa, faça o seu homework. Ser cheio do Espírito Santo. Então quando você se converteu, você estava cheio do fogo do Espírito Santo. Você era aquele crente chato. Já viu o novo convertido? Novo convertido é chato. Novo convertido quer fazer o pastor aceitar Jesus. Você já viu isso? E aí, tá bom, irmão, eu sei. Pastor, você já leu? Já li. Não, mas você vai ter que ler de novo comigo. Olha isso, pastor do céu. Eu digo, é verdade, meu irmão. Oh, glória. Pastor, mas olha, eu queria que você entendesse que o Espírito de Deus falou comigo. Entendi, meu querido. Eu vou para as nações, nós temos que pregar o Evangelho. Irmão, nós não podemos perder tempo. Eu digo, eu sei, amado. Pastor, nós temos que ser renovados dia por dia. Pastor, você orou já hoje? Pode ser chato, cara. Estou com a vontade de orar. Não é assim quando você se converte? Quando a gente se converte, tem vontade de orar, irmão. Vai passando o tempo. Meu Deus. Então, se você não sabe, ou se você está perdido ministerialmente, não sabe qual é o teu chamado, volta para o princípio. Voltar para o princípio, você vai descobrir o que foi que Deus te disse lá no começo. Porque é impossível que Deus salve alguém, chame alguém e não dê a direção para ele. Então está lá no princípio, viu, querido? Está lá no princípio, viu, querida? Os anos se passaram e você foi ficando mais requintado, né? Cheio de etiquetas. Perde a etiqueta. Volta para o princípio, porque no princípio você não tinha etiquetas. No princípio, você não dava um glória com guardanapo. Sabe como que é um glória com guardanapo? É assim, oh glória. Você entende isso também? No princípio, você cuspia no irmão que estava aí do seu lado, né? Aleluia! Irmão, assim, misericórdia, precisa disso. Né? Aí hoje tem uns da etiqueta, né? Oh, aleluia.
Senhor do céu, diga para esse irmão que ele não precisa gritar tanto. Meus ouvidos cheio de etiqueta. Irmão, perde as etiquetas. Você entende isso? Amém? Perde a etiqueta. Volta para o princípio. Incendiados pelo Espírito Santo, porque eu sei que eu tenho um chamado. Eu estou incendiado pelo Espírito Santo, porque eu sei que eu tenho um chamado. Pastor, aquele irmão que grita, aquela irmã que grita, não te incomoda nem um pouco. Nem um pouco. Eu quero que você não perca o fogo, que você não perca a unção, que você mantenha o foco, mantenha a visão, porque quando você mantém a sua visão, querido, sabe o que acontece? Capítulo 15. Capítulo 15, verso 5. O anjo chega para Abrão, depois que ele já conquistou os lugares baixos, e ele diz assim: levanta. Olha agora para os céus. Olha a diferença. Qual foi a primeira abordagem? Levanta agora os teus olhos e olha para a terra. Conquistou? Agora levanta os teus olhos e olha para os céus. Agora não é mais o pó. Conta, se puder, todas as estrelas. Se você puder contá-las, assim será a tua semente. Sabe o que é isso? Conquistou os lugares altos. Sabe quando você vai conquistar os lugares altos, queridos? Quando você conquistar o coração de Deus. Misericórdia. Eu vou ter que te falar, porque Deus está mandando te falar. Quentinha, vinda do céu. Mateus 7,5. Para você ampliar a visão, você tem que tirar a trave. E sabe como começa o discipulado de Jesus? Mateus 7,5. Hipócrita. Olha que suave, olha que maravilha. Olha como Jesus trata o discipulado suavemente. O hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, para depois você querer tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Como pode dizer que o irmão tem um argueiro no olho, se você tem uma trave no teu? Como você vai ampliar a visão se você está cheio de hipocrisia? Como você vai conquistar o teu chamado e o teu ministério se há uma hipocrisia te roendo por dentro, te comendo por dentro? Critica tudo, critica todos. Pastor nenhum presta, igreja nenhuma presta, ministério nenhum é suficiente para você. Sabe como Jesus começa o discipulado com você? Hipócrita. Deixa eu arrancar essa hipocrisia, que aí você vai ter visão para enxergar. Primeiro, ampliar a visão e conquistar os lugares baixos. Depois eu vou te levar para os lugares altos e você vai olhar para as estrelas do céu. E você então vai ver como o teu ministério irá fluir nas minhas mãos. Como eu te usarei. E aí depois, querido, estou encerrando já, é que eu estou empolgado hoje. Deixa eu. Aí depois, capítulo 15, verso 10. Deus faz a primeira aliança com sangue da história da Bíblia. A primeira aliança com sangue da história da Bíblia. Até então, as pessoas faziam altar, adoravam, faziam altar, colocavam cereais, faziam altar e faziam a obra do Senhor. Mas a primeira aliança com sangue está aqui. Sabe por quê? Porque Abraão pergunta para Deus assim: Senhor Jeová, como saberei que eu hei de herdar essa herança? Verso 8.
No verso 10 o Senhor diz assim: eu vou te dizer como vai ser com sangue. Porque apontava para Jesus. Apontava para Jesus. Quando você tem os teus olhos fitos em Deus, amado, nada desvia a tua visão. Jesus Cristo, amado, tinha um objetivo aqui na terra. O mestre tinha um ministério para cumprir aqui na terra. Ele não perdeu a visão. Satanás, amado, é mais sagaz do que você imagina. Satanás tentou deturpar a visão de Cristo. Lucas capítulo 4. Transportou Jesus até um alto monte. Ele disse assim: olha como Satanás é petulante, irmãos. Satanás fez com Jesus o que Deus fez com Abraão. Quando Deus foi introduzir Abraão no chamado, Deus disse assim: passa os teus olhos e tudo que tu vês será teu. Satanás fez a mesma coisa com Jesus. Levou-lo num alto monte e disse assim: olha, onde os teus olhos alcançarem, tudo é meu. E mostrou num instante o reino do mundo e disse: tudo me foi entregue. Tudo te darei se prostrado me adorares. Presta atenção, Satanás também vai oferecer visão para você. Satanás também vai querer dizer: isso aqui é ministério, tá? Isso aqui também é ministério, conquista tudo. Sabe o que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida? A diferença entre ter a visão de Deus e a visão do diabo é o sangue. É o sangue de Cristo. Porque se eu tenho o sangue de Cristo, me torna servo. E servo obediente. Presta atenção no que eu vou te dizer para nós encerrarmos. Agora é sério. Agora nós vamos acabar mesmo. Jesus, ele se alegrava com a multidão, mas ele não ficava retido na multidão. Jesus, ele chorava, a exemplo do velório de Lázaro, mas ele não ficou lá chorando, ele continuou. Jesus foi em algumas festas que ele foi convidado, mas ele não ficou lá festejando, passou por lá e continuou a sua jornada. Jesus se compadeceu da multidão, mas não ficou compadecido e ficou naquele lugar, continuou o seu ministério. Jesus realizou milagres, mas não ficou preso a eles, continuou o seu ministério. E ele sabia onde ele ia: morte e morte de cruz. Jesus não se deteve na sua jornada e no seu caminhar. É importante que você também não se detenha na tua jornada e no teu caminhar. É importante que você, incendiado pelo fogo do Espírito Santo, você não seja iludido por Satanás. E diz assim: você não precisa continuar a tua jornada até a cruz. Prostra-me e adora, que eu já te dou tudo de mão beijada. Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor adorarás e somente a Ele servirás. Sai daqui, eu tenho que cumprir o meu chamado. A minha visão eu não perco. Sabe o que Jesus visualizava o tempo todo? Desde que ele nasceu, irmãos? Um lugar, um montinho, não muito alto. Deixa eu retratar para você a visão do ministério de Jesus. Esse era o alvo e esse era o foco. Um montinho não muito alto, que tem o formato de uma pedra, que tem o formato de um crânio, que não por acaso é chamado de Monte Caveira ou Gólgota. Já pegou aí, né? E nessa visão ministerial de Jesus, tinha uma cruz maior no meio, uma do lado, outra do outro, um homem pendurado aqui, um outro pendurado aqui, e um outro homem pendurado no meio. Opa, o do meio sou eu. Essa era a visão de Jesus a respeito do seu chamado, tá? Essa era a visão de Jesus a respeito do seu chamado. Estão falando mal de mim lá embaixo. Estão zombando de mim.
Essa era a visão do seu chamado. Satanás mostrou outra coisa, até aos olhos nu, muito melhor. Precisa ir para a cruz? Não, cara, te dou tudo. É só você ajoelhar aqui que está tudo resolvido. Diga para o irmão que está cerrado, não perca o foco da tua visão. Continua o teu chamado. Continua o teu chamado. Não deixe as coisas desse mundo, irmão, te iludir. Não deixe as coisas desse mundo chamar mais atenção, ainda que seja árduo. Irmão, ministério não é para amador. Ministério é para quem se entrega. O nome já diz ministério. Ministério chama-se trabalho, tá, querido? Trabalho árduo, sem reconhecimento. Quanto reconhecimento Jesus recebeu quando estava sendo crucificado? A Bíblia diz, até os seus discípulos lhe abandonaram. A Bíblia diz, um de quem os homens meneavam a cabeça e diziam, papelão, hein, Jesus? Fez tudo isso para morrer aí, hein? A Bíblia diz que disseram isso dele, e ele já via isso antes de acontecer. Contudo, ele não perdeu a visão. Contudo, ele não perdeu o foco. Presta atenção no que eu vou te dizer. Se você for para a eternidade e você fez de tudo para realizar o teu chamado, o teu ministério, se você ganhou pelo menos um, já valeu a pena. Você não precisa ser aplaudido, você não precisa ir para a televisão, você não precisa estar num estádio lotado, você não precisa estar nos Gideões, você não precisa estar em lugar nenhum. Você ganhou um, mas ninguém nem sabe que eu ganhei. Glória a Deus, porque não sabem. Você está entendendo, amém? Não perca a tua visão. Ergue os teus olhos agora. Aonde os teus olhos veem, será o limite. Aonde os teus olhos enxergarem, será o limite. E quando você conquistar esse limite, então ele te levará nos lugares altos. Nos lugares altos, amado, é revelação supra-sumo. É lugar aonde você agora começa a governar. Você passa de conquistador para governador espiritual. Não pessoas, mas governar no reino de Deus. Coloque-se de pé, eu quero orar com você.